Olá, vou ler um texto para a gente pensar. Êxodo 20, a partir do verso 8. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Se os adventistas do 7º dia guardam o sábado do Velho Testamento, por que eles não guardam também toda a lei de Moisés? Por exemplo, Moisés, na lei de Moisés está sobre a circuncisão. Por que hoje os homens não são circuncidados? Na lei de Moisés, dizia para que você não poderia tocar em uma mulher com fluxo de sangue. Na lei de Moisés dizia que você não poderia tocar em qualquer alimento impuro. Afinal, por que não guardam o restante da lei de Moisés? Esse é o argumento que muitos fazem, até dizendo que se nós não aceitamos que o fim da lei é Cristo, por que a gente não guarda então a lei de Moisés também nos dias de hoje? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente, começando mais um programa Na Mira da Verdade e nos conectando com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente. Nós falamos para milhões de pessoas, com certeza, mas juntos aqui estamos prontos para estudar a Palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem algum questionamento teológico, você pode mandá-lo para a gente, pode colocar na mira. E quem está na mira é ele, que tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Caiu um papelzinho aqui. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Ele é que está na mira da verdade, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Boa noite. Preparado aí para hoje? Espero que sim. Satisfação estar com o amigo Tito novamente. E antes de irmos aí mais adiante no programa, quero mandar rapidamente alguns abraços aqui. Primeiro abraço, mandar para 3 pessoas queridas que acompanham o programa e já vieram aqui. Um abraço para a Lavínia, para a Ohana e o Carlos, que moram em Itaim Paulista, né? São da igreja de Jardim Nélia. Que Deus abençoe muito a vocês e obrigado pela amizade de sempre. E um outro abraço vai para o irmão Nilson José Pescilim, da Mota, né? Ele me mandou aqui um bilhetinho, ele mora em Itajaí, falou comigo, na verdade, em Itajaí, mandou um bilhete pelo Dida e com certeza, meu irmão, estarei mandando aquele livro para você. Que Papai do Céu continue abençoando você nessa nova vida que você tem com Cristo. Muito bem, professor, muito bem. A gente não deixa também de mandar o nosso abraço aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo em conexão com a gente. O programa está sendo retransmitido ou transmitido para o rádio também. Então, você que nos ouve aí, um abraço especial para você. Muito bem, professor, começamos quente o programa hoje sobre um assunto que é um assunto bastante presente no nosso programa, porque somos adventistas do 7º dia e existem muitos questionamentos com relação a esse 7º dia, ao sábado. E a pergunta que chegou para a gente aqui no Facebook
Quem mandou foi o Rubens Rocha e ele diz o seguinte: vocês podem colocar minha pergunta na mira? Sua pergunta está na mira, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Se o sábado é observado por vocês como era no Velho Testamento, então por que vocês também não observam toda a lei mosaica? Já que, para vocês, Cristo não é o fim da lei. Muito bem, professor. O sábado é uma lei mosaica? O sábado é uma lei do Antigo Testamento? E realmente Jesus é o fim da lei, professor? Eu quero, Tito, primeiramente, pegar aqui uma citação para nós começarmos este assunto. Veja, querido telespectador e ouvinte, o plano de salvação é um todo coerente ao longo da Bíblia. Quando você estuda sobre o plano de salvação, você percebe que Deus não tem dois planos de salvação. Você percebe que Deus sempre teve um plano apenas. A salvação por meio de um substituto. As pessoas expressavam fé num substituto que morreria no lugar delas, no Antigo Testamento, quando sacrificavam um cordeirinho. Aquele cordeirinho, de acordo com João 29, representa Cristo. No Novo Testamento, obviamente, agora as pessoas expressam fé no Cordeiro que já veio, que é Cristo. Então a salvação sempre foi uma coisa só. Como consequência, o estilo de vida moral que Deus pede para os seus filhos é o mesmo também. Deus tem um plano de salvação, tanto que Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, diz ali Apocalipse 13, verso 8. Então, assim como Deus tem um plano de salvação, Deus tem um estilo de vida moral para o seu povo. Deus não vai pedir algo no aspecto moral para Israel e algo no aspecto moral diferente para a igreja. Isso não tem lógica. É tão absurdo pensar isso. Nós temos que analisar que o estilo de vida, resultado da atuação da graça, é o mesmo para todas as pessoas, todas as épocas. Mas aí vem a pergunta, mas então como que eu vou distinguir entre o que a lei de Moisés, entre o que vale e o que não vale da lei de Moisés? Primeiro ponto, essa expressão lei de Moisés, podemos usá-la, óbvio, mas não é bem o correto. Na verdade, a lei de Moisés, ela é a lei de Deus. Todas as leis que Moisés deu são leis de Deus. Tudo bem? Segundo ponto, mesmo que na mente do judeu a distinção entre leis não seja vital, não seja também clara, você percebe que mesmo o termo lei, a palavra Torá, englobando todas as instruções de Deus, você percebe que há classes diferentes de leis, né? Eu queria aqui, antes de continuar essa explicação, só ler aqui Romanos 3,31. Esse é um texto importante que diz assim, Paulo, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo, ele não tinha o propósito de anular a lei de Deus com a defesa que ele fazia da justificação pela fé. Quando Paulo defendia a justificação pela fé, ele queria colocar a lei no lugar dela. E qual é o lugar dela? Não é meio de salvação, mas é o resultado de um coração transformado pela graça. Agora, você percebe, ao estudar a Bíblia, que dentro da lei de Deus, ou lei de Moisés, esta lei tem aspectos de ordem moral, aspectos de ordem civil, aspectos de ordem higiênica, aspectos de ordem dietética, aspectos de ordem cerimonial. E quando você faz um estudo da doutrina da lei, você percebe também uma coisa interessante. Leia, por exemplo, Mateus, dos capítulos 5 ao 7. Quando Cristo ali no Sermão do Monte fala suas instruções e fala sobre a lei, no verso 17 de Mateus 5 ele fala assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Essa palavra cumprir, do grego plero, quer dizer ampliar, encher, dar o seu verdadeiro significado.
E é o que Cristo faz. Se tu olhar do capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus, Cristo está ampliando todo o significado da lei. E curioso, ele amplia o significado da lei no seu aspecto moral e algum aspecto também civil que está relacionado à moralidade. Por que Cristo não amplia o significado do aspecto cerimonial? Porque todas as cerimônias do Antigo Testamento, todo aquele recurso didático que apontava para Cristo, encontraram o seu cumprimento em Cristo. Muitos cristãos confundem, já que esse aspecto cerimonial da lei encontrou seu cumprimento em Cristo, então a lei moral, a parte moral da lei também encontrou seu cumprimento. Não é assim. Paulo, para evitar esse mal-entendido, em Romanos 3,31, ele já diz assim, ó, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Veja, o sábado, mesmo que haja um aspecto cerimonial em torno do mandamento do sábado, porque haviam as festividades cerimoniais, os sábados cerimoniais, a observância semanal do sábado está no coração do decálogo, no coração dos 10 mandamentos. Nós não podemos alegar, como fazem vários escritores, que dos 10 mandamentos, 9 são morais e 1 cerimonial. Isso não tem lógica. O sábado foi abençoado e santificado por Deus lá em Gênesis, num mundo sem pecado. Então, se em Gênesis 2:3 o sábado é abençoado e santificado, isso nos mostra que ele é transcultural, ele é um princípio. Mesmo que um aspecto cerimonial tenha feito parte do sábado após o pecado, o sábado como princípio e sua observância semanal continua válida. Então é importante que nós tenhamos isso em mente e que saibamos distinguir os aspectos diferentes da lei de Deus. Essa mesma lei tem aspectos de ordem moral, civil, cerimonial, dietética, higiênica e, obviamente, que tudo que é relacionado com a moral é eterno, porque Deus não exige um estilo de vida moral diferente para o povo de Israel e um estilo de vida moral diferente para a igreja. Já pensou chegarmos todos no céu e aí, num diálogo com Deus, Deus fala assim, né, para o israelita, olha, filho, lembra, né, que eu pedi para você guardar o sábado com o princípio de adoração, mas vou te dar uma notícia, olha, para o pessoal do Novo Testamento eu mudei o dia de guarda. Olha, você vai virar uma bagunça na mente do israelita. Ué, mas se o sábado é o memorial da criação, por que agora mudou o dia de guarda? Não, o estilo de vida moral é o mesmo para todas as pessoas. Então, a crença de que o sábado foi abolido resulta de uma compreensão muito superficial, tanto da doutrina da salvação, no Antigo e Novo Testamento, quanto da doutrina da lei, infelizmente. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa, você tem ainda muito para aprender aqui, nós temos ainda muito para aprender. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você também pode participar pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar aí pelo Facebook, tá? Mas participe, mande as suas perguntas pra gente. Aqui, pelo nosso SMS, o Samuel, ele é da cidade de Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Lucas 16, verso 16, professor. João Batista foi o último profeta. Afinal, ainda existe profeta nos dias de hoje? E aí, professor, como é que é? A Bíblia fala que realmente João Batista foi o último profeta? Ou seja, será que ainda existe a possibilidade de surgir novos profetas em nossos dias? Lucas 16 é um texto muito mal compreendido e por culpa dos tradutores, especialmente da versão Almeida, né? Porque diz assim, a lei e os profetas vigoraram ou duraram, não é, até João. Na verdade, não é esse o termo que deveria estar aqui. Por quê?
No texto original, é a lei e os profetas até João. Óbvio que o tradutor tentou dar um sentido ao texto, mas os tradutores da Almeida, na minha opinião, deveriam ter feito como fizeram os tradutores da NVI. Já que não se tem um termo aqui no original para completar o sentido do texto, então procura-se o texto bíblico paralelo. E foi o que os tradutores da NVI fizeram. Eles foram a Mateus 11:13, né? E pegaram o termo que estava ali no original e colocaram em Lucas 16:16. Porque se em Lucas 16:16 está assim, a lei e os profetas até João, não tem sentido. Então, vamos ver se tem um texto paralelo que nos ajude a encontrarmos o termo. Ao invés de colocar vigoraram ou duraram, que não tem cabimento nenhum, Mateus 11:13 diz assim, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja, mudou totalmente o sentido. Tanto que a NVI, em Lucas 16:16, diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Então, o que o texto quer dizer? Que os escritos do Antigo Testamento profetizaram a respeito do Messias até João, e quando veio João, ele passou também a anunciar o Messias. Então, o texto não está dizendo que os profetas ou o dom profético acabou no momento em que João Batista veio a existir, entende? Até porque, querido telespectador e ouvinte, depois de João Batista, ou seja, depois desse texto de Lucas 16:16, existiram outros profetas na igreja cristã. Então isso é muito importante. Atos, capítulo 21, versos 8 e 9, por exemplo. Veja, Atos foi escrito também por Lucas. Então Lucas escreveu, o Evangelho escreveu Atos. E ele mesmo menciona que bem depois de João Batista existiram profetas. Então diz aqui o texto, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então é óbvio, depois de João Batista existiram outros profetas. E portanto, a Bíblia não está prevendo em Lucas 16 o fim do dom profético, simplesmente mostrando que até João Batista todo o Antigo Testamento cumpriu a sua função de falar do Messias. Somente isso. Muito bem, professor. Estou aqui acompanhando o pessoal do Facebook. A pergunta, deixa eu ver, mas não para de chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui para a gente poder... Ih, rapaz, é muita coisa, hein? O pessoal não para de mandar aqui. Obrigado pela participação de vocês. Mas vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso Facebook, a Luzia Machado fez um questionamento para a gente aqui, eu vou colocar agora na mira, mas nós tivemos aqui resposta de outro telespectador e eu vou colocar na íntegra, para a gente poder pegar o contexto. A Luzia pergunta o seguinte, professor, eu gostaria de saber se para eu frequentar uma igreja adventista é preciso guardar o sábado prontamente, ou se isso eu poderia fazer só depois de adaptar alguns compromissos que já temos, como, por exemplo, do curso da minha filhinha de inglês. É o questionamento dela. Aí o Alexandre Gomes começou a argumentar e dar a resposta para ela lá no Facebook. E ele disse o seguinte, assim como a circuncisão, o sábado é um sinal entre Deus e os judeus. Leia Deuteronômio 5:15, Êxodo 31, 13-16, Romanos 4:11, Oséias 2:11. Ele vai argumentando aqui. Ele disse mais, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a algumas festas religiosas, celebrando das luas novas ou dos dias de sábado, Colossenses 2:17, né? Ele diz também, a lei foi dada somente aos judeus, Deuteronômio 4:44. Deus já sabia que o nosso Salvador iria sair desse povo, então a lei foi dada por causa da sua transgressão. A lei serviu de condutor até a chegada de Cristo, Gálatas 3:24-25. E quando Jesus morre e ressuscita, acaba-se a lei, Romanos 10:4. E Jesus nos deu nova lei, João 13:34 e Gálatas 5:14. Ou seja, professor, ele vai argumentando aqui de que é aquilo que nós estamos falando, que realmente o sábado não é uma lei a ser guardada no dia de hoje. Afinal de contas, como é que a gente pode aqui responder? O Alexandre Gomes está dando as respostas aqui para Luzia Machado.
Primeiro, o irmão Alexandre está usando muitos textos descontextualizadamente. Eu vou explicar o mesmo, porquê. professor? Por quê? Muito. Lógico, eu não vou poder abordar todos os textos, que vai um programa todo só para eles. Mas antes de eu explicar algumas coisas para o irmão Alexandre, eu quero dizer uma coisa para essa nossa irmã. A irmã Luzia. Luzia, Jesus quer que você vá a Ele, independente de você guardar qualquer um dos mandamentos. Por quê? Olha o convite que Cristo faz para nós. Ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Cristo não quer que você esteja em dia com Deus para ir a Cristo. Cristo quer que você vá a Ele do jeito que você está. Até porque, o que Cristo diz em João 15, verso 5? Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, se você não consegue agora guardar o sábado, vá a Jesus do mesmo jeito. Se você não consegue parar de beber, vá a Jesus do mesmo jeito. Se você não consegue parar de prostituir-se, vá a Jesus do mesmo jeito. Ah, você não está conseguindo parar de usar drogas, vá a Jesus do mesmo jeito. Nunca espere você, vou parar de usar drogas para ir a Cristo. Não, você não vai conseguir. Ah, vou passar a guardar o sábado para seguir a Cristo. Não, você não vai conseguir. Ah, vou parar de me prostituir. Ah, vou parar de adulterar para depois eu ir a Cristo. Não, pelo contrário. Quanto mais pecador você e eu somos, mais necessidade temos de Deus. Então, vá à igreja, mesmo que você não esteja conseguindo guardar o sábado, vá. Porque é nesse relacionamento com Cristo que o Espírito Santo vai implantando os princípios de Deus na sua vida, tá bom? Então vá a Cristo independente disso. Segundo, em relação aos textos que o irmão Alexandre citou, que são vários, eu quero comentar um aspecto, querido irmão. Veja, eu concordo com você de que a lei foi dada para Israel. Agora eu tenho que fazer uma análise contigo. A lei foi dada apenas para Israel? Se você me disser a primeira opção, eu vou concordar com você. Por quê? Deus não poderia dar a lei dele para o Jebuseu, para o Amalequita, para o Cananita, povos que contaminavam o mundo e que não queriam nada com Deus. Então Deus não ia dar a lei para eles mesmo. Deus deu a lei para um povo que ele chamou pela graça e que obviamente esteve disposto a receber esta lei. Agora, se você me disser que o sábado é só um sinal entre Deus e Israel, eu vou discordar de você. Por quê? Quando nós estudamos Ezequiel capítulo 20, versos 20 e 21, percebemos que não é assim. Veja, o sábado, querido irmão, mesmo que tem essa conotação de ser um lembrete para o povo de Israel, de que eles saíram do Egito, como ensina Deuteronômio 5,15, antes disso, o sábado é um lembrete da criação de Deus. Em Êxodo 28-11, Deus dá a razão para Israel guardar o sábado, e a razão é a seguinte, porque eu criei vocês e criei o mundo. Então, não foi só o israelita criado por Deus. Se o sábado é um memorial da criação e todos os seres humanos foram criados por Deus, é óbvio que a adoração sabática é válida para todas as épocas e para todas as pessoas. E quanto ao sábado ser um sinal só para Israel, não é isso que a Bíblia ensina. Mesmo que em Êxodo 31:13 Deus fale diretamente a Israel, não é só para Israel que Deus está dizendo aquilo. Por quê? O que diz aqui Ezequiel 20, versos 20 e 21? Ó? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Perceba, quando Deus fala que o sábado é um sinal entre ele e Israel, no contexto, no verso 21, ele fala que os seus juízos, os seus estatutos são para todo homem. Deus está relacionando o sábado entre os estatutos para todo homem. Então, o sábado é um sinal de identificação entre o Criador e suas criaturas.
Não importa se é judeu, israelita, muçulmano, não. É um sinal entre todos, tá ok? Então, analise, irmão Alexandre, com mais carinho essa questão e você vai perceber que não é assim como o irmão está pensando. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar e dizer para você que você pode se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus e tirar suas dúvidas e outras dúvidas fazendo esse curso bíblico aqui que oferecemos gratuitamente para você. Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico no formato de uma revista que você pode levar para qualquer lugar e você pode tê-la gratuitamente aí na sua casa. Se você tem acesso à internet, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você clica lá e vai ser direcionado para um campo onde você vai fazer o seu cadastro. E você vai receber aí na sua casa a revista. Ou então, no horário comercial, você também pode ligar para a gente. Nós temos uma equipe inteira aqui pronta para receber a sua ligação, atender a sua ligação e fazer o seu cadastro para você receber a revista. Nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. 12 21 27 3121. Você liga no horário comercial e peça a revista do Na Mira da Verdade. Verdades para o Tempo do Fim. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo no tempo do fim. Então, se você quer saber mais, se você quer aprender mais sobre esse tempo, sobre assuntos da Palavra de Deus, peça agora mesmo. É um presente nosso para você, tá bom? Nós temos que ir para o intervalo. Aproveita aí o nosso intervalo, formule a sua pergunta. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade. Mais uma vez, eu agradeço você, a sua audiência, você estar aqui com a gente, você estar acompanhando a gente através da internet, através das parabólicas espalhadas pelo nosso país, através dos nossos canais abertos, mais de 530 canais abertos em todo o país, 19 capitais que tem a chance de acompanhar a nossa programação e as TVs por assinatura que tem o nosso sinal aí. Muito, muito obrigado por você estar aí acompanhando a gente, tá? E não tenha preconceitos não, pergunte. São tantas pessoas que perguntam, mas a sua pergunta pode ser pescada. Tire a sua dúvida, manda pra gente e vamos colocar na mira da verdade, tá bom? Bom, hoje é segunda-feira e é dia de nós vermos a tese que foi feita e mandada pra gente em resposta do Bom Debate. A questão que eu larguei, que eu levantei na quarta-feira sobre o Bom Debate foi a seguinte. Se Jesus foi criado pelo Pai, por que Jesus é chamado em Isaías 9, verso 6, de Pai da Eternidade? Eu recebi alguns e-mails e eu percebi uma coisa interessante. Os irmãos que não creem na divindade de Cristo não se detiveram na questão. Então, saiu-se pela tangente. Por exemplo, um irmão aqui, Alexandre, irmão de Criciúma, Santa Catarina, deu uma resposta muito respeitosa. Ele já saiu pela tangente. Ele falou assim, gostaria de saber como Jesus Cristo é Deus se ele é denominado como Filho unigênito. Como pode ser Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo? Bom, ele me deu uma outra pergunta, eu vou responder, mas veja, não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei o seguinte, se Cristo é criado, é um ser criado, por que ele é chamado de Pai da Eternidade? Veja bem, querido telespectador, você que não crê na divindade de Cristo. Se esta pergunta que eu levantei está sendo difícil de você considerar, isso significa que está na hora de você questionar a sua crença. Por quê? Não há outra alternativa. Se Cristo é chamado de Pai da Eternidade, a Bíblia está dizendo que além dele ser o Pai de todos os filhos de Deus pela salvação, quando chama Cristo de Pai da Eternidade,
A Bíblia está dizendo que ele é Deus, que ele é eterno. Ele não teve início. Você entendeu? Então eu gostaria de você, meu irmão, minha irmã, que não crê na divindade de Cristo, refletisse muito nisso. Porque se você não está conseguindo encontrar uma resposta lógica para essa pergunta, isso demonstra que a sua crença está errada. A verdade nunca perde quando a investigamos. Como bem escreveu Ellen White. Quanto mais você investiga uma verdade, mais luz ela traz à sua vida. Agora, se você não consegue dar respostas simples a questionamentos a respeito de suas crenças, isso indica que a sua crença está errada. Ou que o seu conhecimento a respeito da crença ele é pequeno. Mas neste ponto eu tenho certeza, se você não conseguiu ainda refletir que se Cristo é chamado de Pai da eternidade é porque Ele é eterno, você não está querendo aceitar ainda que Cristo é Deus, no mais pleno sentido. Ele não foi criado. E para responder, meu irmão, veja, como que Cristo é Deus se Ele é chamado de Filho unigênito? Você tem que entender, a Bíblia foi escrita de uma perspectiva oriental, hebraica, não é perspectiva ocidental. Quando Cristo é chamado de Filho unigênito, em João 3,16 e outros textos, especialmente a Bíblia está dizendo que Ele é o único daquela espécie. O termo unigênito, do grego monogenes, quer dizer único da mesma espécie. Cristo é o único Filho de Deus na mesma espécie de Deus, ou seja, divino. Agora, Ele assumiu esse nome Filho, não com a conotação de que Ele é criado. Ele assumiu este nome Filho na encarnação, porque na encarnação Ele tem uma posição de subordinação em relação ao Pai. E porque com esta filiação, Ele pode nos ensinar algo a respeito da relação que existe entre Ele e a outra pessoa da divindade. Um outro aspecto é que o termo filho está igualando Cristo com o Pai. Leia João 5,18 e João 19,7. Quando Cristo se identifica como o Filho de Deus, eles não entenderam simplesmente como alguém criado por Deus. Os judeus que ouviram isso entenderam o seguinte, ele está blasfemando, ele está dizendo que é igual a Deus. Então, o termo filho, na compreensão hebraica, também iguala o indivíduo em natureza. Então, Cristo está se igualando em natureza com o Pai, quando Ele fala que é Filho de Deus. Tá ok? Então, espero que os nossos irmãos que não creem na divindade de Cristo avaliem muito isso, porque a crença na divindade de Cristo é fundamental. Se quem morreu na cruz por nós foi só um ser criado, a salvação não tem tanta beleza assim. Agora, se foi Deus quem resolveu o nosso problema, aí a coisa muda de figura. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui pelo Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook, o João David pergunta o seguinte: pastor, a salvação é gratuita ou temos que fazer algo em troca? Se temos que fazer algo em troca, isto torna-se um pagamento por ela. Afinal, a graça é de graça. Que Deus abençoe este maravilhoso programa de televisão da televisão brasileira. Professor, a salvação é gratuita ou temos que fazer algo em troca? Este meu irmão entendeu plenamente, ali em Romanos 11, versos 5 e 6, Paulo usa exatamente essa definição, né, de que graça é de graça. Então, realmente, meu querido irmão, não tem o que fazer para merecer a salvação. Efésios 2, 8 e 9, né? Na verdade, vamos ler o verso 10 também, mas Efésios 2, 8 e 9 deixa muito claro, dizendo assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, um presente, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós não temos nada a fazer para merecermos a salvação. Agora, uma outra questão que entra aqui é que, será que o cristão salvo pela graça, ele permanece o mesmo? Não. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele vai passar por uma fase chamada santificação. E nesta fase as boas obras entram como resultado de uma vida que está sendo moldada por Deus. Está aqui no verso 10 de Efésios 2. Ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então,
Essa é a compreensão mais ampla que temos do assunto, né? Não somos salvos pelo que fazemos, é um dom de Deus. Independente do que eu faça, eu não me torno merecedor. Agora, quando eu recebo esse dom, esse dom vai fazer a diferença na minha vida e vai me tornar cada vez mais uma pessoa melhor. E neste ponto vai entrar, obviamente, o moldar divino, o imprimir os princípios de Deus neste nosso interior pecaminoso, né? Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui pelo nosso blog é a seguinte. Quem manda é o Carlos Eduardo, ele pergunta o seguinte: o diabo pode fazer milagres na TV? Fico perdido. Vejo muito... Não, ele fala assim, ó, o diabo pode fazer milagres? Vejo muitos milagres na TV. Fico perdido. Professor, isso é uma realidade. Hoje a gente tem visto nos programas de televisão que milagres tem todos os dias nos programas de televisão, né? Todo dia tem um milagre lá acontecendo. Jesus está fazendo ainda milagres o tempo todo? Deus está fazendo milagres? Ou será que o diabo também pode fazer milagres? Você viu que ele diz, sinceramente, que chega a ficar até perdido. Afinal de contas, como é que a gente pode ver isso na Bíblia? Essa é uma questão, Tito e amigo telespectador e ouvinte da rádio, muito complexa. Mas precisamos abordar essa questão, nem que seja brevemente, para ajudar o nosso telespectador. Primeiro ponto, Deus com certeza faz milagres. E eu percebo, em alguns desses programas que eu assisto, algumas coisas. Primeiro, antes de apresentar o texto bíblico, eu vou lhe dar as minhas conclusões. Eu percebo que Deus atua para ajudar muitas vezes uma pessoa pela sinceridade da fé que ela tem em Deus, em Cristo, mas muitas vezes eu percebo que é o diabo que está falsificando realmente as coisas que Deus faz para prender a pessoa num sistema religioso errado. E como que eu deduzo que o diabo também faz, entre aspas, milagres? Vou citar para você Mateus 7, 21 a 23, é um texto muito importante. Esse é um texto que todo cristão, toda pessoa que assiste e acompanha esses milagres, sejam pela TV ou fora dela, esse é um texto que as pessoas deveriam considerar muito. Que advertência Cristo deu ali? Ele diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, nem todo o que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele continua. Muitos naquele dia, no dia do juízo, né, vão me dizer, Senhor, mas por acaso nós não fizemos milagres em Teu nome? Não expulsamos demônios? Nós profetizamos em Teu nome? E mesmo assim o Senhor não vai nos salvar? E aí Cristo no verso 23 conclui assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, é possível sim serem feitos milagres, exorcismos e qualquer outra coisa em nome de Cristo, sem que a pessoa esteja sendo usada por Cristo. E 2 Coríntios 11, 14 e 15 nos mostram claramente que o diabo e os demônios podem se disfarçar até mesmo em ministros de justiça, aparentemente querendo o seu bem, mas para desviar você para um ensinamento ou para uma filosofia religiosa errada, para atrapalhar sua salvação. Então, qual é a dica que eu lhe dou? Óbvio, creia nos milagres de Deus, mas não creia que todos os milagres são de Deus. Você tem que avaliar muitas coisas. E uma delas, apenas uma que eu vou deixar para você agora por causa do nosso tempo, você tem que avaliar os ensinamentos do suposto profeta ou operador de milagres à luz da Bíblia. Em Isaías 8, 19 e 20, Deus mostrou algo muito importante. Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam ou tagarelam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus?
A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo, ou seja, jamais serão iluminados. A Aqui lei Deus e ao testemunho. e ao testemunho. Então, a todos os ensinos bíblicos, diz aqui que quando as pessoas incentivavam a consultar necromantes, ou seja, médiuns espíritas, adivinhos, ao invés de consultar eles, a Bíblia diz, tem que consultar as Escrituras. Então, quando você quiser avaliar a origem de um milagre, você precisa recorrer à Bíblia. Ver se os ensinamentos estão em harmonia com a Bíblia. Se você baseia a sua fé só em milagres, eu vou lhe dar uma notícia, o diabo vai enganar você com muita facilidade. Agora, se você basear a sua fé, especialmente na revelação escrita, aí você vai até mesmo distinguir quais são os milagres de Deus e quais não são. É interessante que a Bíblia fala também que vai chegar o tempo em que Jesus vai dizer que não os conhece, aqueles que se diziam operadores de milagre, que em nome de Cristo fizeram isso, não é, professor? Pois é, esse é o texto que eu citei, Tito, em Mateus 7, 21 a 23, né? No verso 23, Cristo fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, o fazer milagre não é uma prova de que o indivíduo está com Deus. Então, infelizmente, nós podemos afirmar que existe muito charlatanismo nesse meio. É isso? Existe, Tito, charlatanismo, né? Tem gente que manipula as coisas. E existe o sobrenatural também, que infelizmente o diabo está no meio. E, como eu falei, tem outra opção. Deus muitas vezes, na sua misericórdia, ele acaba recompensando a fé da pessoa que está doente e que busca a Cristo. Então tem essas três coisas. Nós não podemos julgar cada caso, é só Deus para saber, mas podemos realmente perceber isso e que temos que ter cuidado realmente, né? Tem o charlatanismo e tem também uma atuação sobrenatural do demônio ali, até para muitas vezes prender a pessoa, Tito, no sistema religioso falso, porque olha a estratégia do inimigo, né? Bom, como que a pessoa vai crer que num lugar onde foi feito bem para ela, o diabo está ali? Então é difícil. Então a pessoa recebe um milagre, mesmo que o ensinamento doutrinário esteja totalmente errado, a pessoa vai ficar cega, entre aspas, pelo milagre, porque, bom, se eu fui curada, o diabo não vai me curar, então foi Deus. Então isso é muito perigoso. O diabo é covarde e ele sabe como pegar as pessoas nisso. Excelente, professor, excelente. Bom, participe, mande suas perguntas por SMS, o número é 12 98151 0101, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui vem da Aline Carvalho, ela mora na cidade de Colatina, Espírito Santo, e ela pergunta o seguinte: então, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o dízimo. Temos que devolvê-lo na igreja ou isso faz parte do Velho Testamento? Só que no Facebook também perguntaram sobre o dízimo. O Rangel Gomes pergunta o seguinte, ele é do Sítio Novo Maranhão. Tem uma dúvida sobre dízimo. Vejo muitos falando que no passado os dízimos eram devolvidos em alimentos e não em dinheiro, sendo que já existia dinheiro, prata, ouro, etc. E era somente ao sacerdócio levita. Quero saber da verdade baseada no Novo Testamento. Eu devo dar dízimo de dinheiro, sendo que eu posso transformá-lo em alimentos e distribuir aos necessitados? E aí, professor? Sinceramente, eu fico frustrado porque tem muitos cristãos que, ao invés de estudarem a Bíblia, ficam vendo vídeos ridículos de gente que acha que sabe e não sabe nada, né? Tem gente falando sobre o dízimo, tem pessoas falando sobre o dízimo em vídeos na internet, que é um desastre. E o pior é que a pessoa não tem humildade para reconhecer que ela está errada. Então não adianta. Eu vou dar um conselho para você. Estude mais a sua Bíblia, não fique dando atenção para essas pessoas que falam muita bobagem. Veja, dizer que o dízimo é só em alimentos é uma bobagem. Quando você percebe como que os israelitas adoravam a Deus, óbvio, boa parte do dízimo era em alimento, porque apesar de já haver dinheiro, a principal moeda deles era uma sociedade agrícola.
Tinha dinheiro? Tinha, mas o maior ganho deles era a agricultura. E quando você vê a questão das ofertas, você vê que não era só questão de alimento, porque a oferta também faz parte da adoração a Deus. Então, em Êxodo 25, Deus diz assim, ó, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Esta é a oferta que recebereis, ouro, prata, bronze, estofa azul. É óbvio que se a pessoa conseguisse ou encontrasse ou ganhasse ouro, ela ia dizimar disso também, não ia dizimar só do alimento. Por quê? Malaquias 3, 8 e 9 diz que não dizimar é roubar a Deus. Então, se o não dizimar está relacionado a roubo, isso é para o Novo Testamento também, porque algo não é roubo no Antigo Testamento e deixa de ser roubo no Novo Testamento. Roubo é roubo, não importa a época, é um princípio de ordem moral, certo? E sobre aonde levar o dízimo, Malaquias 3,10 fala claramente que o dízimo não era administrado pelo israelita em si, mas por alguém incumbido disso. Então diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Era um lugar específico no templo onde os levitas armazenavam o dízimo. Então, quem é que administrava o dízimo? Eram todos da tribo de Israel? Não, era o levita. Então, nós não podemos querer administrar o nosso dízimo. Eu não vou dizimar, então eu vou dedicar para os pobres. Não é assim que a coisa funciona. Deus não deu essa incumbência para você e para mim. Certo? E em 1 Coríntios 9, 13 e 14, fazendo menção ao sistema levita, Paulo diz aos que pregam o evangelho que vivem do evangelho. Os que pregam e vivem do evangelho são, diríamos, os levitas de hoje. Então, Deus dedicou o dízimo exatamente para isso. Agora, tenha em mente uma coisa, quando eu falo dízimo, não estou falando dessa vergonha que é ensinada por aí de que as pessoas ficam barganhando com Deus e comprando Deus. Não estou falando disso. Quando eu falo de dízimo, eu falo do princípio bíblico de adoração a Deus e do princípio bíblico de mordomia cristã. Né? Nós somos mordomos, administradores de tudo o que Deus dá para nós, do corpo, dos talentos, né, do dinheiro, de tudo. E nós, como bons administradores, devolvemos a Deus parte do que é dele. Então nós temos este princípio quando falamos dízimo. Não temos nada a ver aí com o que muitos andam ensinando de forma vergonhosa, fazendo um comércio da fé. Muito bem, você fica agora com o momento da mentira. Eu tenho percebido uma grande ênfase no chamado ecumenismo. E muitos têm alegado que Deus deseja que todos os cristãos sejam unidos, independente de doutrinas. Eu posso garantir para você que essa é uma mentira. Por que é uma mentira? Realmente, em João 17, 23, lemos que Deus quer a união de todos os seus filhos. Porém, é uma união com base na verdade. Aqui em João 17, 23, ó, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, Deus quer que sejamos um. Só que não é simplesmente união, é união na verdade. O que diz João 17, 17, no mesmo contexto? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só pode haver uma santificação do cristão se essa santificação é baseada na verdade. A verdadeira união, o verdadeiro ecumenismo bíblico, se é que podemos usar esse termo, mas a verdadeira união entre os crentes, ela é com base na verdade. Então, quando você ouvir de um líder religioso, como por exemplo o Papa, a quem respeitamos muito, obviamente, como líder religioso, mas não aceitamos erros doutrinários dele. Então veja, quando ele fala que o ecumenismo é o que importa e não importam doutrinas, isso não é verdade à luz da Bíblia. Né? A união é importante, mas a união com base na verdade. Eu gosto muito de um pensamento de Lutero. Eu prefiro estar desunido pela verdade do que unido com o erro, unido pelo erro. Então nós não podemos confundir as coisas. Um bom ecumenismo, diríamos assim,
é quando as pessoas se unem em torno das verdades bíblicas e se unem para fazer o bem, aliviar o sofrimento do próximo. Agora, ecumenismo rejeitando doutrinas bíblicas é um péssimo ecumenismo e muita gente vai se perder por causa disso. Muito bem, professor. Mais uma aí, desmentida. A próxima pergunta chegou pelo SMS, quem mandou foi a Alzenira, ela é de Gonçalves Dias, no Maranhão, e ela pergunta o seguinte: explique-me, Mateus 19, 24, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? O que quer dizer isso aí, professor? Quer dizer que os ricos não têm salvação? Como é que é? Já se alegou muitas vezes que esse texto, essa palavra camelo, né, a agulha se referia também a uma porta em Jerusalém e tal, mas isso não foi comprovado. Cristo realmente está mencionando, está usando uma metáfora, né? Por exemplo, o camelo tem as suas corcovas. Se tu pudesse passar um camelo pela agulha, veja como é difícil, né? Se já é difícil passar um fio, diríamos assim, pela agulha, imagine passar algo que é assim, ó. Impossível, né? Então, Cristo está falando realmente da dificuldade, por meio de uma metáfora, né? Uma linguagem exagerada também, está dizendo o seguinte: o quão difícil é uma pessoa que não sente necessidade de Deus por causa dos seus bens, ela entrar no reino dos céus. Porém, Cristo não está dizendo que o rico não pode ser salvo. Olha o que diz aqui, ó, Mateus. Vou ler aqui Mateus 19, verso 25. Depois que eles ouviram essa resposta de Cristo, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então veja, na perspectiva humana, é muito difícil alguém que tem tudo, entre aspas, sentir necessidade de Deus. Mas Deus pode fazer essa pessoa mudar. Tanto que em 1 Timóteo 6, 10 a 17, vemos que existiram pessoas ricas na igreja cristã. Abraão, quando você lê Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, você percebe que Abraão era um homem extremamente rico. Então, o que a Bíblia quer nos ensinar? A riqueza pode sim desviar uma pessoa de Deus se ela não tem um coração firmado em Deus. A riqueza pode fazer, a prosperidade pode fazer o homem pós-moderno não sentir necessidade de Deus. Agora, isso não é determinante. Deus teve na Bíblia e tem hoje filhos extremamente ricos que não são gananciosos, que não tornam o dinheiro o Deus deles, usam o dinheiro para o próprio benefício e para abençoar a vida das pessoas. Então, precisamos entender a citação de Cristo no seu contexto mais amplo. Ok, professor. Muito bem, com essa nós terminamos mais um Na Mira da Verdade. A gente se encontra na quarta-feira, o nosso programa ao vivo, tá ok? Tá ok, estaremos lá pela graça de Deus. Amigo telespectador, obrigado pela companhia. Amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, Deus te abençoe também. E não se esqueça, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.